Olá a todos, meu nome é Walter dos Santos e este é o canal Explicando a Notícia. No vídeo de hoje vamos repercutir uma matéria publicada pela revista Pequenas Empresas e Grandes Negócios, em que traz uma publicação sobre a reforma da Previdência. O título da matéria diz o seguinte: Previdência, mudanças aprovadas no texto da reforma da Previdência beneficiam os mais pobres. O link da publicação oficial deixaremos na descrição deste vídeo. Na continuação diz a reportagem: parlamentares mantiveram regra de abono e garantia de que pensão não poderá ser menor que um salário mínimo. A votação da reforma da Previdência em primeiro turno no Senado foi concluída na última quarta-feira e a expectativa é que a apreciação em segundo turno na Casa ocorra na próxima semana, com a promulgação da proposta logo em seguida. Aqui cabe esclarecer o seguinte: estamos tratando de uma proposta de emenda à Constituição. No caso de uma PEC, a sua promulgação, a publicação para que essas regras passem a valer é feita pela mesa diretora do Congresso Nacional. Ou seja, com isto nós temos que, na próxima semana, quando então acontecer a segunda votação da reforma da Previdência no Senado, o presidente do Senado fará a sua promulgação e, portanto, entra em vigor as novas regras constitucionais aplicáveis à Previdência Social. Na continuação, diz a matéria: duramente criticado pelo impacto na parcela mais pobre da população, o texto sofreu modificações significativas no Congresso Nacional. Foram retiradas, por exemplo, as novas regras propostas pelo governo para o benefício assistencial concedido a idosos e pessoas com deficiências, ambos de baixa renda. A matéria se refere evidentemente ao benefício de prestação continuada, além das regras mais duras para a aposentadoria rural. Isto porque o texto inicialmente enviado ao Congresso Nacional, recebido primeiramente pela Câmara dos Deputados, que o governo federal pretendia, era muito duro com essas pessoas, quais sejam idosos, deficientes e os trabalhadores rurais. Entretanto, durante a sua tramitação no Congresso Nacional, notadamente na Câmara dos Deputados, tiveram algumas alterações. Dentre elas, amenizaram o impacto, a crueldade pretendida pelo atual governo para com essas pessoas, idosos, deficientes e trabalhadores rurais. E com isto a reportagem entende que fora um recado ao governo. Isto porque, com essas mudanças feitas pelos congressistas, o governo sofreu uma derrota na reforma da Previdência, porque mudou o que ele pretendia. Logo, senadores, segundo a reportagem, mostraram querer mais verbas e atenção por parte do governo. Parlamentares ainda garantiram que a pensão por morte não seja inferior a um salário mínimo e mantiver o pagamento do abono salarial do PIS/PASEP a quem ganha até 2 pisos nacionais, que hoje dá algo em torno de R$ 1.996. Vocês devem se recordar que a intenção do governo, quando enviou o seu texto original para o Congresso, retirava essa espécie de benefício. Entretanto, durante a tramitação, os parlamentares entenderam que deveriam ser mantido o pagamento do abono salarial do PIS/PASEP para os trabalhadores. A reportagem ouviu alguns especialistas, dentre eles Fábio Zambiti, professor de Direito Previdenciário do IBMEC do Rio de Janeiro, para quem as mudanças são favoráveis ao trabalhador. Em suas palavras, o grande problema é que as pessoas mais simples representam a imensa maioria da clientela favorecida pelo sistema de previdência social. E aí continua o professor: então, qualquer mudança no sentido de se criar regras mais suaves faz
muita diferença. O especialista está se referindo ao texto que o governo mandou para o Congresso e as mudanças, nas suas palavras, uma suavização do texto que o governo pretendia para o texto que foi aprovado pelos congressistas. O governo, quando busca alcançar uma determinada economia, preste atenção nessa informação, acaba desfavorecendo a clientela mais necessitada. Mas sabemos que havia uma gordura para ser queimada. Então, o texto final ficou dentro do que se esperava, explica o professor. Vejamos, neste ponto cabe explicação. Veja essa parte aqui da declaração do especialista. Quando o governo busca alcançar uma determinada economia, para quê? Eu tenho dito desde o início que essa reforma da Previdência é uma atrocidade com os mais pobres, é uma atrocidade com os trabalhadores. Nós, contribuintes, já bancamos milhares de autoridades públicas com carros particulares, seguranças particulares, combustível particulares, cartões corporativos e outras dezenas de mordomias. Entretanto, quando o governo identifica que tem que fazer determinada economia, acaba prejudicando mais ainda a camada mais pobre da população, ao invés de cortar centenas de mordomias que nós, contribuintes, sustentamos. Muitas delas sem nenhuma necessidade. Além do professor especialista em direito previdenciário, a reportagem ouviu ainda a presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, IBDP, a doutora Adriane Bramante, a qual declarou que acredita que ainda existem pontos que poderiam ser melhorados na reforma da Previdência. Segundo ela, o texto ficou melhor, sem dúvida, mas os parlamentares deram com uma mão e tiraram com a outra. Na verdade, doutora Adriane, eles sempre dão com uma mão e tiram com as duas. Continua a especialista. Há vários pontos que prejudicam os trabalhadores. Ora, não era de se esperar outra coisa. Como o novo cálculo do benefício que passa a considerar 100% das contribuições feitas pelas pessoas ao longo da vida trabalhista. Preste atenção. Incluindo as de valores mais baixos e não apenas os 80% maiores salários, o que reduz a renda inicial, foi o que ponderou Adriane Bramante. Cabe esclarecer aqui que atualmente o INSS considera apenas as 80% maiores contribuições do trabalhador. Entretanto, ao considerar 100% das contribuições feitas pelo trabalhador durante a sua vida laboral, isto repercutirá diretamente em uma redução no valor do seu benefício. Além disso, disse a advogada, que a PEC paralela, que reúne algumas mudanças no projeto original e que vai tramitar separadamente posterior no Congresso, vai gerar um aumento do número de processos na Justiça. Em suas palavras, vai haver uma judicialização. Isto porque muitos trabalhadores se aposentarão ou darão entrada em benefícios durante o intervalo entre a promulgação da reforma da Previdência e o texto aprovado da PEC paralela. Então nós vamos ter aqui um espaço de tempo entre a publicação de uma e, após a discussão, a publicação da outra. Com isto, a PEC paralela, encabeçada pelo Senado, é como se ele estivesse assumindo que esta reforma da Previdência é muito ruim para os trabalhadores. Tanto é verdade que eles estão fazendo um texto a fim de amenizar as atrocidades trazidas pela reforma da Previdência. Isto tudo para fazer com que o texto não volte à Câmara dos Deputados, porque demoraria mais tempo e eles querem que os prejuízos para os trabalhadores sejam de imediato. Contudo, entre uma publicação de uma e de outra, haverá prejuízos para quem ficar nesse intervalo, para quem der entrada no seu benefício ou receber o seu benefício durante esse intervalo. E ela dá aqui um exemplo. Um dependente menor de idade teria direito a um adicional de 10% na pensão
por morte, de acordo com o texto aprovado no Senado, o texto da reforma da Previdência atual. Agora preste atenção aqui, o texto da PEC paralela, a proposta de emenda à Constituição paralela, ela ao invés de 10%, prevê que o direito desse mesmo dependente será de 20%. E aí eu pergunto para o senhor e para a senhora, quem irá pagar para esse dependente os 10% que ele deixou de receber enquanto a outra PEC não entre em vigor? Então, durante esse período de tempo, ele vai receber o adicional de apenas 10%, quando na verdade ele teria direito a 20%. Teve um prejuízo aqui de 50% no valor do seu benefício. E aí diz a especialista, se ele passar a receber o benefício antes da aprovação da proposta paralela, poderá buscar a justiça depois para receber essa reparação. Lógico, se a pessoa tomou um prejuízo por pura irresponsabilidade dos congressistas, é evidente que ele deve buscar o Poder Judiciário a fim de tentar amenizar esse prejuízo imposto por irresponsabilidade dos parlamentares. A matéria faz uma comparação entre a proposta original, que foi aquele texto enviado pelo presidente da República ao Congresso, e o texto que foi aprovado após as discussões. Vamos ver essa comparação. Vamos analisar primeiro a proposta original, ou seja, enviada pelo governo federal ao Congresso. Neste texto, inicialmente pretendido pelo governo federal, o benefício de prestação continuada, o BPC, atualmente pago a idosos a partir de 65 anos e a pessoas com deficiência que recebem até 1/4 do salário mínimo por pessoa da família, que hoje daria algo em torno de R$ 249,50, teria seu valor reduzido de um salário mínimo, atualmente R$ 998, o benefício passaria a ser de R$ 400 para pessoas a partir de 60 anos de idade. E, como eu já disse aqui anteriormente, somente aos 70 anos de idade é que a pessoa receberia o valor equivalente ao piso nacional, a um salário mínimo. Então, o governo pretendia reduzir de um salário mínimo para apenas R$ 400. A pessoa só receberia o valor de um salário mínimo novamente quando ela completasse 70 anos de idade. Ou seja, o governo pretendia matar essas pessoas. Entretanto, veremos como ficou o texto aprovado no Senado. O relator da reforma na Câmara dos Deputados, que à época foi Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo, retirou esse trecho, essa atrocidade da proposta que o governo pretendia, e os senadores concordaram com ele com a supressão, com a retirada dessa medida. E aí, com isso, nós temos como resultado a seguinte situação: foi mantida as regras atuais do BPC e, portanto, as pessoas que recebem esse benefício continuarão recebendo o valor de um salário mínimo atualmente, e não mais aquela pretensão que o governo queria, que era a redução para apenas R$ 400. Vamos ver outra situação, também prevista lá na proposta original, no texto que o governo enviou ao Congresso. Esse texto previa que a aposentadoria aos 60 anos para homens e mulheres que trabalham no campo, ou seja, o governo queria mudar para que os trabalhadores rurais somente se aposentassem quando completasse 60 anos de idade, fosse homem ou mulher. E ainda exigia que, para os trabalhadores rurais se aposentar, além dos 60 anos para ambos os casos, teria que contribuir por 20 anos. Em outras palavras, o governo pretendia mudar para 60 anos a idade para que o trabalhador rural conseguisse o benefício da aposentadoria e 20 anos de contribuição. Isto era o texto original. Como ficou após a aprovação no Senado? Vejamos. A Câmara dos Deputados modificou o texto, graças a Deus. Minimizou aqui a atrocidade que o governo pretendia, mantendo as regras atuais para os trabalhadores rurais, ou seja, permanece como é atualmente, não houve mudança. Os senadores tiraram
o texto que o governo queria, a maldade que o governo queria impor aos trabalhadores rurais. O Senado, por sua vez, não fez nenhuma alteração neste ponto, ou seja, manteve o que a Câmara dos Deputados aprovou, no sentido de retirar a atrocidade do governo federal. E com isso nós temos que os trabalhadores rurais continuarão se aposentando com 55 anos no caso das mulheres e 60 anos de idade no caso dos homens. Preste atenção aqui, além de 15 anos de trabalho no campo, como já acontece hoje. Então, ao invés de ser 20 anos de contribuição, não, basta comprovar apenas 15 anos de efetivo exercício de atividade no meio rural, e não mais como o governo pretendia. Vamos ver outra parte que o governo pretendia com a sua proposta original. O texto enviado pelo governo ao Congresso previa que o valor da pensão seria uma cota de 50% mais 10% por dependente. Vamos explicar melhor? Uma viúva sem filhos receberia 60%. Por quê? Ela teria aqui 50%, que já é a sua cota natural, e mais 10%. Com isso, nós teríamos como resultado o valor de 60% do valor do benefício que o titular recebia. Caso tivesse um filho, receberia 70%, e assim sucessivamente até atingir o limite de 100% do valor do benefício que o seu ente falecido recebia enquanto estava vivo. Vamos ver como ficou após a aprovação no Senado. Na Câmara dos Deputados fizeram uma modificação no texto original que o governo federal enviou ao Congresso, segundo a qual a pensão por morte estaria garantida em um salário mínimo somente, preste atenção, somente se o dependente não tivesse outra fonte de renda. Então, ele só receberia um salário mínimo se ele não tivesse outra fonte de renda que somasse um salário. Se ele tivesse renda formal acima do piso nacional, acima de um salário mínimo, a pensão poderia ser menor do que o mínimo. Mas os senadores decidiram o quê? Preste atenção. Independentemente de o dependente ter renda ou não, está assegurado, está garantido pelo menos o valor de um salário mínimo para as pensões por morte. Então, o texto que vale agora é a garantia de um salário mínimo. Não interessa aqui se você tem outra fonte de renda ou não. Você não pode receber como benefício previdenciário, pensão por morte, valor inferior, menor que um salário mínimo. É importante que vocês compreendam essa parte da explicação. A reportagem traz ainda esclarecimentos sobre a PEC paralela que será discutida pelo Senado Federal. Vejamos, nesta proposta que tramita separadamente no Senado, é bom que você compreenda também esse trecho, não terá qualquer relação com a proposta que será aprovada na próxima semana. Tramitará separadamente no Senado. Um trecho dessa PEC, essa proposta de emenda à Constituição paralela, determina que dependentes que tiverem até 18 anos de idade terão direito a uma cota dobrada. Preste atenção aqui, terão direito a uma cota dobrada, ou seja, 20% e não 10% como prevê a atual. Com isto, o valor da pensão de uma viúva com um filho menor de idade, por exemplo, em vez de ser 70%, passaria a ser 80% do valor que o seu ente falecido recebia. Mas essa proposta ainda vai tramitar no Congresso Nacional por tempo indeterminado. Nós não sabemos quando essas regras passarão a valer. Na proposta original, vamos ver outro. Hoje, o abono de um salário mínimo, que é algo em torno de R$ 998, é pago anualmente, todos os anos, aos trabalhadores com registro formal que recebem até 2 salários mínimos, que dá algo em torno de R$ 1.996, e trabalharam por pelo menos
30 dias no ano base de referência, sendo obrigatório estar inscrito no PIS ou no PASEP há pelo menos 5 anos ou mais. A proposta do governo era restringir o pagamento do benefício a quem recebe até R$ 1.364,43 mensais. Vamos ver como ficou após a aprovação no Senado? Os senadores mantiveram as regras atuais. Então, as regras que continuam valendo para os trabalhadores que recebem até 2 salários mínimos, ou seja, R$ 1.996 e trabalharam 30 dias, estejam inscritos há pelo menos 5 anos no PIS ou no PASEP, tem direito a um salário mínimo e não como pretendia o governo, que era o pagamento para quem recebe até R$ 1.364,43. Com a aprovação no Senado, foi mantida as regras anteriores. Continuarão tendo direito ao abono salarial os trabalhadores que recebem até 2 salários mínimos. Qual que é o valor? Só para fixar na sua memória: R$ 1.996 e não R$ 1.364. Com essas considerações, nós encerramos o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham compreendido e termino fazendo-lhes um convite. Inscrevam-se neste canal caso você não seja inscrito ainda. Ativa o sininho a fim de que você seja notificada todas as vezes que fizermos uma nova publicação, bem como deixa o seu joinha, deixa o seu like e compartilhe este vídeo em todas as suas redes sociais. Um forte abraço e fiquem todos atentos até a minha próxima publicação.